para que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para muitos vascaínos. E se inscreve no nosso canal, estamos bem pertinho de bater 220 mil amigos. Vamos juntos! Bom, botei a camisa que o Léo Jardim usa na Sul-Americana porque o assunto é o Léo Jardim. É o assunto principal do nosso vídeo e eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão, para um debate em alto nível, como a gente sempre propõe aqui no nosso canal. Então vamos embora? Vamos juntos porque a renovação ainda não aconteceu. A automática vai acontecer. Só que o Vasco não quer fazer essa pressão para cima do Léo Jardim. Nesta semana, a Força Jovem emitiu uma nota oficial reclamando publicamente da postura do goleiro via o seu empresário Paulo Pitombeira. Aliás, é muito bom a gente deixar claro uma coisa, torcedor. O jogador não é enganado na negociação. Ele sabe de todos os passos do seu empresário. Não há nenhum jogador ingênuo. Ah, o empresário recebeu 4 propostas. Puxa, eu não sabia. Mentira. Isso é mentira. Se há essa relação mentirosa entre cliente e empresário, tem algo muito errado. Então, o Léo Jardim sabe de todos os passos que estão sendo dados pelo Paulo Pitombeira e concorda com ele, o que é legítimo e é do jogo. Ele tem um salário hoje que não é dos mais altos do Vasco da Gama, é dos principais jogadores do Vasco da Gama e quer ser valorizado. Ok, tudo isso é do jogo. Agora, o empregador, que é o Vasco, tem o seu limite financeiro, o seu teto, para o empregado, que é o Léo Jardim. 4 propostas já foram feitas. Valores subiram, tempo de contrato também. Tudo para que o Vasco não use a prerrogativa que ele tem, que é fazer a renovação automática quando ele completar 50% dos jogos da temporada. Em mais 2 jogos ele completa isso. Como diz meu amigo João Guilherme, um abraço, João, a necessidade desse imbróglio? 4 anos foi o máximo que o Vasco ofereceu ao Léo Jardim de renovação. 26, 27, 28 e 29. O salário chega perto da casa de R$1 milhão. Tá pouco? Ah, mas eu, Léo Jardim, quero 1,5 milhão, quero 2, quero 15, quero 30. Ok. Então a negociação vai parar. Só que ao parar a negociação, e talvez mal orientado pelo seu empresário Paulo Pitombeira, que tem outros negócios com o Vasco da Gama, dentre eles o João Vitor, ele está esticando a corda, esticando e gerando uma animosidade com o torcedor. Porque o torcedor está olhando e fala assim, caramba, o Vasco não está nadando em dinheiro. Faz uma proposta, milionária, justa pelo que ele entrega em campo. Tempo de contrato lá em cima. E ele quer cada vez mais, nunca está bom, nunca está satisfeito. O torcedor faz a leitura de que a goela está muito larga. O pedido está gigante. Então assim, torcedor, será que esse limite tem que ser ultrapassado? Não creio. Principalmente pelo momento do Vasco. Ah, mas o Payet vai embora. Pega o salário do Payet e dá para o Léo Jardim. Beleza. Você que pensa assim, eu vou concordar, mas vou te lembrar o seguinte. Esse salário poderia ser utilizado para pagar um meia, que resolveria, que não é o caso do Payet. Pensa. Voltando a falar do Léo Jardim, na verdade, você não pega o salário do Payet e joga para ele. Você aumenta em 50% os vencimentos atuais. Então você vai tirar 50% do Payet, né, numa conta rápida. Só que o Vasco está fazendo uma conta ampla. Redução salarial passa pelas saídas do Capasso, do Souza, do Payet, de mais 2 ou 3 jogadores que devem sair nessa janela, emprestados ou em definitivo. Então, assim, o Vasco está olhando o mercado como um todo. Chega no seu limite e, acho eu, na minha avaliação, é um limite bem razoável e de ótimo tamanho para o Léo Jardim. Porque eu desafio você, torcedor, a mostrar para mim que tem algum goleiro que ganhe mais de R$1 milhão. E aí me diga onde é que ele está jogando, a performance dele.
Claro que o Léo Jardim pode dizer assim, tá bom, Fábio, concordo com tudo que você está falando, mas eu quero sair para ganhar títulos em outros clubes. O Vasco não me possibilita ganhar títulos. Legal, Léo, sem problemas. Só faz o seguinte, cumpre o que você assinou. Se tem um contrato em que você atuando 50% das partidas em 2025, e se você firmou em 2023, confiando no seu potencial, você o fez e a renovação automática está sacramentada, tem uma multa. É só pagar a multa. 10, 15, 20, 30 milhões de euros e você vai embora. Não tem nenhum problema. Daniel Fusato vem pro gol. Simples assim. Agora, o que não dá é para essa corda ficar sendo esticada, esticada, esticada. Faz parte da negociação, só que a gente está falando de 6 para 7 meses de negociação. Sabe qual é a impressão que passa? É que você, via seu empresário, está fazendo uma proposta para o Vasco não aceitar. E depois vir a público e dizer assim, olha, o Vasco aqui não aceitou minha proposta. Claro, não tem como pagar para você e para nenhum outro goleiro 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, qualquer valor acima de 1 milhão. Que eu acho já que o Vasco está chegando no limite do limite. Pelo endividamento que tem, por estar numa recuperação judicial, talvez alguns profissionais do futebol passem por cima do razoável. O salário de R$1 milhão significa 12 milhões por ano. Mais premiação, mais bônus. Em 4 anos de contrato, o cara fatura R$50 milhões. Tá pouco isso? Bom, eu acho que eu já não sei mais das coisas, já sei lá, os valores estão muito exorbitantes. Bom, para fechar, quero lembrar você e pedir o seu voto no prêmio IBEST. Estou concorrendo, a cada dia a minha posição vai subindo, subindo, subindo e é um reconhecimento que você dá ao meu trabalho. É de graça, vou fixar o link aqui nos comentários para você passar lá e clicar. Uma vez por dia você pode deixar o seu voto, espalha para os amigos, divulga para geral até o dia 12, porque no dia 13 os 20 melhores colocados de cada categoria, e eu estou na Influenciador do Esporte, vão para a final. Conto muito com o seu voto, a gente deu uma arrancada fantástica no primeiro dia, 164º, no segundo dia 38º e já no terceiro dia, que foi ontem, 29º. Hoje, meio-dia, sai mais uma parcial e eu conto muito com você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. O Vasco primeiro vai contratar este profissional para depois ir ao mercado contratar jogadores. Este profissional que está sendo contratado vai assumir o posto que era de quem? Do Marcelo Santana, que quando foi embora disse que não era ele o responsável por contratar jogadores. Fiquei meio sem entender. E o nome da vez é Mário Branco. Português. Trabalhou em vários clubes pequenos na Europa e foi para o Fenerbahçe, que é uma grande marca na Turquia. Lá, ele trabalhou ao lado do Jorge Jesus e também do José Mourinho. É um executivo que eu não conheço a forma de trabalhar, não posso garantir aqui que é um excelente profissional, mas o fato de ser português e de conhecer o ambiente europeu facilita o diálogo dentro do Vasco da Gama e os olhares para atletas que estão na Europa, em clubes de média expressão e que poderão ser contratados pelo Vasco e ser uma boa contratação. O exemplo é o Nuno Moreira. Estamos aguardando e acompanhando passo a passo a contratação de um profissional para começar o Vasco a contratar jogadores. Bom, possível amistoso contra o Bayer Leverkusen é impossível. Esse amistoso não vai acontecer. Por um detalhe, o Bayer Leverkusen vai ficar no Rio de Janeiro treinando dentro do Ninho do Urubu entre os dias 14 e 24 de julho. 10 dias. Durante este período de 10 dias, o Vasco irá entrar em campo 3 vezes. 2 partidas pela Copa Sul-Americana nos dias 15 e 22, 2 meios de semana, e no final de semana, exatamente no meio desses 2 jogos, o Vasco tem uma partida pelo Campeonato Brasileiro no dia 19. Então o Vasco joga no dia 15, no dia 19 e no dia 22.
O Bayern fica no Rio do dia 14 ao dia 24. Então, torcedor, esquece, não teremos nenhuma partida amistosa contra o Bayer Leverkusen. Situação do Léo Jardim, uma reviravolta, né? O jogo virou, mudou tudo. O Vasco, que preparava o Léo Jardim para ser um ídolo da torcida, pode esquecer. Nesse momento, a torcida do Vasco não quer mais o Léo Jardim. Está muito claro que o jogo virou. Toda aquela empatia com o Léo Jardim e a figura de ídolo que ele estava conquistando no Vasco da Gama já foi por água abaixo. A torcida não quer mais a permanência do Léo Jardim. Isso está claro. Em todas as pesquisas que a gente acompanha, o torcedor não quer a permanência do goleiro Léo Jardim. O Vasco não tem mais que fazer nenhuma proposta para a permanência do Léo Jardim. O Pedrinho disse algum tempo atrás, só fica no Vasco quem quer. Tá claro, o Léo Jardim não quer ficar no Vasco, a não ser que o Vasco dê a ele um valor milionário, que é valor de atacante. Atacante é mais valorizado que goleiro. O mercado aponta isso. Um goleiro, ele não pode ganhar o mesmo de um atacante. Até poderia, na minha avaliação, zero problema, não tem nenhum preconceito. Mas o mercado é quem dá os valores, né? E o mercado dá mais valor para artilheiro, para quem faz gol, do que para quem pede. O Léo Jardim quer ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. E o Léo Jardim não é um goleiro de seleção brasileira. Então o Vasco tem que esquecer essa história de Léo Jardim. Tchau e bênção. Dá 1 milhão para o Léo Jardim, é melhor dispensá-lo e contratar 2 jogadores de 500 mil e mais. O Vasco contratou um goleiro, este sim, de seleção brasileira. O Daniel Fusato, revelado pelo Palmeiras, preste atenção, passou pelo futebol italiano, defendeu a Roma, passou pelo futebol espanhol, teve um período emprestado ao futebol português, ao Gil Vicente, e a Roma logo pediu ele de volta. Na Espanha, ele foi goleiro do Eibar. O Daniel Fusato, contratado pelo Vasco da Gama, defendeu a seleção brasileira sub-20, defendeu a seleção brasileira sub-23, e defendeu a seleção brasileira principal. Ele foi convocado para 2 partidas e eu estava lá. Um jogo contra a Argentina, ambos os jogos em 2019. Foi uma viagem só. O Brasil foi para a Arábia Saudita enfrentar a Argentina e, na sequência, fomos para os Emirados Árabes jogar contra a Coreia. E o Daniel Fusato foi convocado para essas 2 partidas. O Daniel Fusato, sim, é um goleiro de seleção brasileira. Já tem defendido sub-20, sub-23. Ele foi convocado. Fernando Praz se machucou, se não me falha a memória. O goleiro era o Fernando Praz, se machucou no treino na Granja Comari e o Daniel Fusato acabou sendo convocado. E também em 2019 para a seleção principal. Então, torcedor, nós temos dentro do Vasco um goleiro de seleção brasileira, que deveria agora ser titular com o Léo Jardim indo embora. Léo Jardim, forte abraço. Obrigado por... Salve, torcedor do Vasco da Gama, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que descartou a contratação do Igor Vinícius, lateral que está de saída do São Paulo. O Vasco, houve uma especulação no mercado, mas por enquanto não há nenhuma informação que o Igor Vinícius será reforço do Vasco da Gama. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!